Olá, bom dia. Estou gravando esse vídeo para falar a respeito das crenças limitantes ou autossabotagens e como a gente vencê-las, né? Como a gente administrar e vencê-las. Quando a gente está se dedicando a um projeto, uma atividade que é um sonho, um processo de realização da gente, ficam mais evidentes as crenças, né, limitantes. As crenças sempre estão ali, né, escondidas em algum lugar, e quando a gente começa a realizar ou querer realizar, é que começa a vir à tona, né, muitas vezes, essas crenças. E isso muitas vezes promove uma tensão nas pessoas, né? Também assim, ou uma atitude de descompromisso com as coisas, né? Então, assim, ou a pessoa às vezes se fica muito tensionada e se imobilizada, né? Ou às vezes a pessoa como se transforma aquele projeto como se fosse uma brincadeira, se der deu, se não der não deu, né? Que também é uma forma de enfim, não se integrar, né, com aquele projeto, com aquela atividade, né? Então, como que a gente faz, né, para lidar com isso, né? Nós podemos entender as crenças como espécies de circuitos neurais, né? São circuitos que se formam no cérebro, né? E a gente pode fazer uma comparação como um campo, digamos assim, que não foi tocado ainda, né? E aí a pessoa libera, por exemplo, o gado para caminhar naquele campo, né? E o gado, com o tempo, ele vai fazendo trilhas, né? Essas trilhas vão ficando demarcadas e com o passar do tempo, o gado só percorre aquele caminho. No nosso cérebro também funciona assim. A gente começa a criar conceitos e as próprias coisas que acontecem na vida criam trilhos no nosso cérebro e promovem aqueles trilhos sempre que o sinal ele pega só aquele caminho e promove, né, reações orgânicas, as mesmas, né, hormonais, etc. Então, como que a gente muda esses trilhos? Como que a gente inova? Como que a gente faz algo criativo? Como que a gente supera emoções, né, que às vezes tem um impacto, né, no nosso físico, né, no nosso mental, né? Então, uma das maneiras é a gente acessar, né, a gente mudar a frequência do pensamento e acessar as camadas mais profundas, né, ligadas ao subconsciente. E esse acesso, né, assim, as teorias mostram, né, que esse acesso ele faz com que a gente acesse, né, uma inteligência coletiva, né, porque nós estamos todos conectados, né, a própria física quântica demonstra isso, né, que todos nós estamos conectados, e quando a gente diminui a frequência do nosso pensamento, a gente começa a ter acesso a isso, né? E esse acesso nos permite aflorar a nossa intuição, aflorar a nossa capacidade de ver outras perspectivas, né? Além do que traz também pra gente um bem-estar, traz muitas vezes uma recomposição. E o nosso pensamento, nós temos ondas, né? O nosso pensamento ele funciona numa frequência, né? Que é uma frequência beta, essa frequência que a gente lida no dia a dia. E conforme a gente medita, por exemplo, que é uma das maneiras, a gente vai abaixando a frequência, né? Para a frequência alfa, a frequência teta, que é onde fica o limiar do consciente com o inconsciente, né? Então, uma das maneiras é a gente fazer essa meditação e com isso a gente começar a acessar, né, essa frequência, né, que nos promove maiores insights, né? E nessa meditação, que pode ser uma meditação autoguiada, a gente, enfim, faz uma indução de um relaxamento. Hoje em dia existem muitas técnicas diferentes que a gente encontra aí na internet. E uma coisa que é importante também é a gente visualizar, então, aquilo que a gente está buscando, aquilo que a gente quer, né? Essa visualização, na meditação, a gente conseguir se transportar para esse momento onde a gente já conseguiu o que a gente quer e a gente sentir todas as reações, né, de benefícios que aquilo traz para a gente. Então, esse
é um processo, né? Uma das maneiras, né, da gente vir nos capacitando, digamos assim, para não ficarmos imobilizados, né, diante de um projeto, né, diante de uma atividade que a gente esteja desenvolvendo, né? Então, uma outra maneira também da gente trabalhar nossas crenças, né, construir novos caminhos neurais, é a gente direcionar o nosso pensamento para palavras, né, para conceitos, né, que dialoguem, né, com as nossas crenças e construam um novo direcionamento das nossas crenças, que não leve a gente à imobilidade, à tensão, ao medo, etc. Então, duas crenças comuns não vai dar certo, ou para mim nada dá certo, né? E se der errado, o que vai acontecer, quais vão ser as consequências, né? E o que a gente pode nesse momento então ter com a gente é um pensamento de que o universo ele é abundante, e essa abundância tem várias maneiras para chegar até mim. E muitas vezes o que a gente planejou não é exatamente... não é importante planejar, mas não é exatamente a maneira que o universo, que é muito mais amplo e mais sistêmico, né, do que a gente concebe, ele encontra para fazer com que a gente realize, né, o nosso plano, né? E o importante, né, é a jornada, não é exatamente chegar no objetivo, mas essa jornada de aprendizado, essa jornada de transformação, que é o que realmente fica, é o que realmente importa. Muitas vezes a gente não chega exatamente no objetivo, mas nessa jornada a gente descobre outros objetivos e o nosso plano evolui, amadurece, né? Que é uma maneira também do universo direcionar, né, a gente. E o caminho vai fazer sentido justamente na conclusão, né, do ciclo, que a gente entende que tinha que ser daquele jeito, que era às vezes diferente do que a gente imaginou inicialmente, né? Outros tipos de crenças é que pra gente chegar, né, no resultado, né, sempre assim, só se vence com muito esforço, né? É uma coisa que é comum, né? E outra é que a gente não é capaz, principalmente quando a gente tem que lidar com coisas, com conhecimentos que a gente nunca teve antes, né? Então que a gente não é capaz. E nisso a gente pode também construir, né, esse pensamento de que nós viemos aqui com capacidades, né? E essas capacidades, elas vieram para serem exercitadas, né? E quando a gente exercita essas capacidades, nós entramos em sincronia com o universo, né? Então, o universo se expressa, né, por meio da realização das nossas capacidades, né? Por meio desse fluxo do universo, né? E quando a gente... como nós estamos também todos conectados, né? Então, quando a gente nos conectamos, né? Eu estou conectado a esse fluxo, né? E dentro desse fluxo, tudo... as coisas caminham, né, com facilidade. Então é muito comum quando a gente começa realmente a concentrar nosso pensamento num objetivo, né, e aquele pensamento vibra dentro da gente de uma maneira positiva, a gente começa a acontecer coincidências, né, entre aspas, né, coincidências, acasos que não são acasos, mas são respostas do universo para aquela vibração, né? Então nós somos frequência, né, e o universo também é frequência, né? Então, quando a gente emite frequências, o universo responde, né? E a gente pode, então, com isso, a gente alimentar, né, as nossas crenças, né? E construindo, a gente vendo nos sinais que vão se apresentando, né? Então, conforme a gente consegue acessar esse estágio de mais relaxamento, né, da intuição aflorar, nós conseguimos perceber esses sinais que estão sendo emitidos para nós, né, e aproveitar esses sinais, né, para construir, né, dentro desse fluxo que o universo nos encaminha, né. Então, fica aqui algumas dicas, né, tem mais maneiras da gente lidar com isso, mas uma contribuição para que esse momento que todos estão vivendo seja um momento da gente olhar como uma oportunidade, né? Como uma oportunidade da gente superar medos, uma oportunidade da gente nos transformarmos para termos uma qualidade de vida melhor.
Então, o muito importante nisso tudo é a gente também, né, ter a consciência assim, e não forçar a nossa barra, né? Se chegarmos a um ponto onde a gente sente que aquilo é demais, né, às vezes também para as nossas pernas, digamos assim, a gente buscar auxílio, porque existe muito mais generosidade do que a gente imagina no universo, né, no planeta, nas pessoas, né? E a gente não ficar assim nos pressionando também, né? A gente reconhecer o nosso tamanho, né? E buscar auxílio, ou também a gente acolher em nós mesmos nossos medos, nossas limitações, sem nos deixarmos nos levar por eles, mas transformando isso em um processo de aprendizado e de crescimento. Então é isso. Tudo de bom. Felicidades.